Olá, querido, olá, querida, bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu tenho certeza que muitas mensagens podem mudar o rumo da sua vida, podem abençoar você, podem te dar uma luz, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E nós estamos aqui nos propondo a usar esse canal como uma ferramenta para produzir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem aí muitas mensagens que vão edificar você e te abençoar, e pode compartilhar, fale para outros do canal do YouTube da ADVEC. Vai ser bênção. Um forte abraço. Povo abençoado do Brasil, povo abençoado da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, meus irmãos de qualquer igreja, meus amigos que estão compartilhando agora, participando, online desse culto. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos, respostas para a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse culto, a palavra que vai ser ministrada, o louvor que vai ser ministrado para a glória de Deus, possa abençoar todas as pessoas, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos começar com louvor e adoração àquele que vive e reina para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Ó Senhor, estamos aqui para te adorar, para te bendizer para todo sempre. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, que encha as casas com a tua presença, com a tua glória. Aleluia. Vamos adorar. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Declare: estás aqui, operando milagres. Você crê nisso? Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declara na tua casa aí. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, brilho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus
no seu coração. E eu quero profetizar na tua vida agora, que o teu choro cessará, que Deus está enxugando as tuas lágrimas. É tempo de sorrir, é tempo de sorrir. Eu declaro que toda enfermidade cai por terra, cai agora, cai agora, cai agora. Receba o renovo de Deus, receba o milagre, receba a restauração na tua família. É hoje o teu milagre, é hoje o teu milagre. Receba hoje, receba de Deus a presença dele. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as tuas lágrimas. Ele está enxugando agora as tuas lágrimas. Ele está enxugando agora. Aleluia. Ele está enxugando. Enxuga as lágrimas. Tu és a única resposta. Jesus, nome poderoso. Aleluia. continua o mesmo Deus. O Deus que operou no passado. O Deus que fez o povo atravessar no deserto. O Deus que realizou maravilhas. Ele continua o mesmo. Independente das circunstâncias, independente do momento que você esteja vivendo, não esqueça que este é o teu Deus. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e declare que Ele é o Alfa, o Ômega. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és
Te adoro,
Glória a Deus, glória a Deus. Deus procura verdadeiros adoradores. Não importa a geografia ou lugar. O que importa é um coração limpo, um coração aberto, desejoso de adorar aquele que vive e aquele que reina para sempre. Nesse momento, faz parte do culto antes da lei, na lei e na graça. Toda a palavra de Deus nos ensina o ato de honra através da oferta. E eu quero desafiar a sua fé, o seu amor e a sua liberalidade para com a obra de Deus. Esse é o maior investimento que você pode fazer, investir na obra de Deus. E eu digo sempre aqui, porque tem gente tola, que fala bobagem, que não conhece, que não participa e que não crê. A oferta é um ato voluntário, a oferta é um ato pessoal, a oferta é um ato de fé e a pessoa só pode dar aquilo que tem. É o que diz a Bíblia e é o que eu creio. E eu creio também que a liberalidade que você exerce é uma manifestação da sua confiança em Deus e não no dinheiro. E se você quiser enviar uma oferta, aqui estão as contas, não é, da igreja, que você pode enviar, não é, uma oferta, fazer uma transferência bancária. E que você também pode ofertar via cartão de crédito. Agora, isso eu espero, peço a você para esperar o final, porque muita gente está no celular e aí vai ter que parar para enviar uma oferta, que tem que fazer um cadastro pequenininho, a não ser que você já tenha o cadastro. Então, espera essa transmissão terminar e envie a sua oferta por cartão de crédito, se assim você desejar. Nós não temos subvenção de nenhum outro lugar. A igreja, o que ela realiza, o que ela faz, é através das ofertas voluntárias. A obra social da igreja ajuda necessitados, não é? Toda a obra de evangelização, tudo que nós fazemos é via doações voluntárias. Não tem governo de dinheiro de governo federal, de governo estadual, nem de governo municipal. São as ofertas voluntárias do povo de Deus que mantém essa obra. E eu quero pedir a você, meu irmão, você que está me acompanhando, você que está aí e que Deus está tocando no seu coração, envie-nos uma oferta. A nossa igreja, nós temos entre funcionários mais de 300, não é de pastores, mais de 300 funcionários. E nós temos mais de 150 pastores que vivem exclusivamente para se dedicar à palavra de Deus, à pregação da palavra e atender o povo. Não é uma coisa fácil. Nós dependemos da sua liberalidade, do seu amor. E eu creio que não há nada que se faça na obra de Deus que não tenha uma recompensa. Toda a sua semeadura, você pode ter certeza que tem uma colheita. Eu não estou declarando porque eu acho bonito. Eu estou declarando porque a palavra de Deus me diz, tá? Jesus é que falou em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e transbordante. Eu creio nisso. Quero dizer que as nossas igrejas, as ADVECs, elas sempre no horário de culto estão abertas, não para culto, para atender pessoas, para você, se quiser levar uma oferta, levar seu dízimo, tá? Todas as nossas igrejas. Aqui na igreja sede, nós temos o templo anexo com atendimento de 9 da manhã a 9 da noite. E no horário de culto e no horário comercial, você pode chegar aqui, entregar a sua oferta, entregar diretamente o seu dízimo, tá? Na secretaria da igreja do templo anexo. E na hora de culto, aqui do templo principal onde eu estou transmitindo, aqui o pessoal da secretaria funciona em horário de culto. Então, você que é membro da nossa igreja e você que ama a obra de Deus, nós necessitamos que você invista e que você faça, não é? Você está prestando um culto a Deus. Faça o seu melhor para a grandeza do reino de Deus. E que o Senhor te multiplique. E que as janelas dos céus sejam abertas sobre a sua vida. E que venham colheitas. Porque Deus interfere nas circunstâncias da vida. Deus não depende de economia de país nem de coisa nenhuma. Ele é o dono do ouro e da prata. E quem sabe agora, nessa hora, pela fé,
Deus já tem providenciado uma bênção, um milagre, uma resposta para você, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Ele tem poder para operar milagres e eu concordo com a bênção. Eu concordo com uma colheita maravilhosa e extraordinária sobre a tua casa, no nome de Jesus. Você pode enviar a sua oferta, está aí as contas, por transferência, e quando acabar aqui o culto, a transmissão, se você quiser enviar uma oferta por cartão, faça. Se você quiser ir a qualquer DEVEC ou vir aqui, você pode pessoalmente trazer sua oferta e seu dízimo, e que Deus te abençoe e que Deus te multiplique. Nós vamos ouvir a palavra, né? Daqui a pouco vamos ouvir a palavra, o pastor Anderson Santos, que dirige a nossa igreja em Natal. E nós vamos ouvir a Midian, né? A Midian Lima. Ela vai adorar a Deus e depois o pastor Anderson vai trazer a palavra. Eu só quero fazer um convite para sexta-feira. Eu até disse que eu ia pregar hoje, mas eu vou colocar o Anderson, eu prego domingo, 18h30. Eu quero convidar você para uma live, uma live amanhã, de 8 da noite a 10 da noite. Vai estar comigo aqui a Midian, a Josiane, a Raquel Melo, a Raquel Malafaia, a Nani, Matheus França, Marquinhos Lília, a Cleide Jane, Jabes, Luciano Subirá, Cláudio Duarte, Elisete Malafaia. Eu quero que você veja, né, assista o que nós vamos transmitir amanhã às 8 horas da noite. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana, muito importante. No sábado, 19 horas, nós temos a transmissão aqui do Trabalho Jovem. Domingo, 10 horas, o ensino. Depois, às 11, um trabalho Kids aí para a garotada. E 18h30, aí sim, permitindo Deus, eu vou estar ministrando uma palavra muito importante para você no domingo. Vamos então a Midian, e logo após o pastor Anderson, que vai ministrar a palavra de Deus para nós. Oh, aleluia! Exalte o nome do Senhor comigo. Te adoramos, Pai. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e lhe contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Vai ver livramento, sou eu, teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida. Sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não. Deus está falando com você. Deus toca em você aí agora. Oh, nenhum mal te sucederá. Oh, mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e lhe contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, assim diz o Senhor, podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado. Creia nisso, creia nisso. Tua casa está guardada por Deus. Sou eu o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você, onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus na tua vida. Sou Deus na tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não chorar.
cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você e tua família não serão atingidos. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não. Deus está falando contigo. Deus é contigo. Boa noite, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui nessa noite, poder ministrar a palavra de Deus para a sua vida. Minha oração é que eu possa ser um canal de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de ministrar a sua poderosa palavra, e também agradecer ao nosso pastor presidente, o anjo dessa igreja, pastor Silas Malafaia, pelo convite de estar ministrando a palavra do Senhor para a sua vida, para ser um canal de Deus para a sua vida nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 8, 9 e 10. Livro de Hebreus, capítulo 11, versos 8, 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10 diz, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E eu quero aproveitar esse texto que nós lemos aqui para tirar algumas lições para a nossa vida, que atitude nós devemos ter para viver um novo tempo de Deus para todos nós. Que atitude você precisa ter, meu irmão e minha irmã, para viver um novo tempo de Deus na sua vida? Quando a gente lembra da história de Abraão, nós vamos ver que lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão, Deus convida Abraão para um desafio. Deus chama Abraão para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, para ir para um lugar que Deus ainda iria lhe mostrar. E nós vamos ver que Abraão ele atende ao chamado de Deus. E eu tiro algumas lições desse texto que nós lemos aqui em Hebreus, no capítulo 11. Alguns ingredientes na vida de Abraão que vão me auxiliar a viver um novo tempo de Deus para a nossa vida. E a primeira coisa que eu posso perceber, logo no início do versículo 8, vai dizer que pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu. Um ingrediente fundamental para a minha vida e para a sua vida. Se você quer viver um novo tempo de Deus para a sua vida, você precisa obedecer à voz de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 119, versículos 90 e 91, ele vai dizer, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. A palavra de Deus nos orienta que o universo está sujeito à voz de Deus, ao comando de Deus. A palavra de Deus me ensina lá em Mateus, no capítulo 8 também, aquele texto que você conhece, onde Jesus está no barco junto com os discípulos, atravessando o mar da Galileia. E naquele momento, de repente, se levanta um grande temporal, a grande tempestade. Os discípulos ficam assustados, atemorizados, com medo daquela tempestade que eles estavam atravessando, e eles vão acordar Jesus, que estava dormindo na popa do barco. E ao despertar Jesus levanta, repreende o vento, ele acalma o mar, e houve grande bonança, diz a palavra de Deus, e os discípulos perguntavam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra de Deus também nos revela que
os elementos da natureza também obedecem, estão sujeitos à voz de Deus. A palavra de Deus também me mostra lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 27 em diante, quando Jesus está se aproximando da sinagoga de Cafarnaum, e logo uma pessoa, um homem, é tomado por espíritos malignos, ele é possesso por espíritos malignos, e quando Jesus se aproxima e liberta aquele homem daqueles espíritos malignos, as pessoas perguntam entre si, mas que nova doutrina é essa? Com que autoridade ele fala e até os espíritos imundos lhe submetem? A palavra de Deus também me ensina que até os espíritos malignos obedecem, estão sujeitos à voz de Deus. Também o salmista vai dizer no Salmo 91, verso 11, você conhece muito bem, ele vai dizer, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. A palavra de Deus me ensina que o universo está sujeito à voz de Deus, que os elementos da natureza estão sujeitos à voz de Deus, que os demônios obedecem à voz de Deus, que os anjos obedecem a Deus. Então eu e você, meu irmão, precisamos aprender que se queremos viver um novo tempo de Deus para a nossa vida, nós precisamos obedecer à voz de Deus. E aqui foi o que Abraão fez. Pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, ele teve a atitude de obedecer à voz de Deus. E hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas elas obedecem só até onde lhe é favorável, só até onde ela está em vantagem, só até onde aquilo não vai custar nada, nenhum sacrifício para ela, mas nós precisamos aprender a obedecer à voz de Deus, à direção de Deus, mesmo que a voz de Deus vá me direcionar para algo que eu não desejo fazer e que eu não quero fazer naquele momento, mas eu tenho que aprender a confiar e obedecer a Deus, porque eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida também. A segunda atitude que eu vejo na vida de Abraão, que vai me conduzir a viver um novo tempo de Deus para a minha vida, a segunda atitude que eu vejo está logo no versículo 8, quando diz que ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Abraão, ele teve a coragem de sair, mesmo sem saber para onde ia ainda. Abraão, ele teve a coragem para sair do lugar que ele estava, do seu conforto, da casa de seu pai, de um lugar cômodo e confortável, para ir para um lugar que ele não sabia, não conhecia ainda. O que eu preciso aprender a viver um novo tempo? Eu preciso ter coragem. Coragem para encarar os desafios causados pela mudança, porque o mundo muda a todo momento e a todo instante, mas nós precisamos de coragem para encarar os desafios causados pela mudança. Ele saiu sem saber para onde ia. Nós precisamos de coragem, principalmente nesses dias que estamos vivendo hoje, dias de tempestade, dias difíceis que estamos atravessando na nossa nação e o mundo todo, mas eu quero dizer para você, meu irmão, tenha coragem que isso vai passar, tenha coragem que esse momento vai acabar, tenha coragem que tudo vai voltar ao normal. Tenha coragem que Deus está no controle da sua vida. Deus não tem abandonado o seu povo, Deus não abandonou você, a sua casa, a sua família, estão guardados debaixo da poderosa mão de Deus para viver um novo tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos ter coragem. Você precisa ter coragem para atravessar esse momento difícil. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem, minha irmã. Às vezes eu olho e eu fico conversando com algumas pessoas e eu vejo as pessoas falarem que elas têm vontade para isso, vontade para aquilo, vontade de fazer isso, vontade de ser alguém, ocupar algum cargo, mas de que adianta ter tanta vontade se você não tem coragem para a vida? Se você quer viver um novo tempo de Deus para a sua vida, você precisa ter coragem. Olha o que Deus vai dizer para Josué no capítulo 1, versículos 5 e 6, ele vai dizer: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te desampararei. Ser forte e corajoso, foi a palavra de Deus para Josué naquele tempo, que ele precisava de coragem para vencer os seus inimigos e os seus adversários. Eu vejo aqui que Abraão, ele teve coragem para sair de onde ele estava, para ir de encontro àquilo que Deus havia prometido para ele. Um terceiro ingrediente, muito importante também, que nós precisamos aprender e exercer na nossa vida, para viver um novo tempo, diz no versículo 9, que pela fé,
Abraão, ele habitou na terra da promessa. Como assim? Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele chegou no lugar que ele deveria chegar. O que eu aprendo com isso? Siga na direção que Deus te dá. Siga na direção que Deus está dando a você, meu irmão e minha irmã, nesse momento de dúvida, de incerteza, de insegurança. Siga na direção que Deus está te conduzindo. Provérbios capítulo 14, verso 12 vai dizer que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Preste atenção no que diz Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Pessoas que tomam as suas decisões baseadas no momento atual, na circunstância atual, escolhem o seu caminho pela facilidade, escolhem o seu caminho pelo lado mais fácil. Pode até parecer que você vai vencer, pode parecer que você vai conquistar, pode parecer que você vai se dar bem lá na frente, mas sabe qual é o problema? A gente só descobre que deu errado quando chega no final. É no final que nós descobrimos que aquele caminho levou à morte e à perdição eterna. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Mas olha o que o salmista vai dizer no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que vai guiar você, que vai direcionar você ao centro da vontade de Deus, a um lugar que Deus tem reservado e preparado para você, um lugar de paz, um lugar de vitória, um lugar onde você será abençoado. Eu vejo muitas vezes pessoas perdidas na vida, não sabem o que querem, ora vão para um lado, ora vão para um outro, ora saem de um lugar, vão para o outro, muda de igreja, muda daqui, muda para ali, e a gente fica olhando para essas pessoas e elas, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu vejo pessoas perdidas na vida, porque elas, na verdade, elas querem viver um caminho durante a semana e um outro caminho no final de semana. Durante a semana, eles vivem da forma que eles querem, da maneira como eles querem, e no final de semana, eles vêm para a igreja e querem andar nos caminhos do Senhor. Existem pessoas perdidas hoje, não sabem qual caminho seguir, porque na verdade elas colocam a culpa em Deus. Pô, Deus não abençoa, Deus não abre a porta, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Na verdade você está perdido porque não sabe qual caminho você vai seguir. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus nunca deixou o seu povo sem direção. Deus sempre direcionou o seu povo. Quando a gente vê o povo saindo da escravidão do Egito, atravessando um deserto, até ir de encontro à terra prometida, nós vamos ver que Deus vai conduzindo o seu povo naquele deserto. Durante o dia havia uma coluna de nuvem para proteger o povo e para dar direção ao povo. Durante a noite havia uma coluna de fogo para proteger do frio da noite e também para dar direção ao povo de Deus. O que eu aprendo com isso? Que nunca vai faltar direção de Deus para a sua vida, não importa o momento que você esteja passando ou atravessando. Aquele povo estava no deserto, e no deserto eles tinham a direção certa de Deus que eles deveriam seguir. Eu declaro para você, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo essa palavra aí na sua casa, onde você estiver, que não vai faltar direção de Deus para a sua vida, não vai faltar direção de Deus para a sua vida espiritual, não vai faltar direção de Deus para a sua vida material. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria para você vencer isso e superar essa adversidade. Não vai faltar direção de Deus para a sua vida sentimental, eu declaro isso no nome de Jesus. É importante estarmos atentos à direção que Deus dá para cada um de nós. Porque se você decidir se mover baseado na circunstância que está em sua volta, você pode tomar a decisão errada. Preste atenção, a palavra de Deus me mostra uma história que você também conhece lá no livro de Ruth. Uma família que se baseou, que ela tomou a decisão de se mudar baseado na circunstância contrária. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, você conhece essa história. De Belém de Judá, eles saíram para as terras de Moabe, porque houve fome naquela terra. E eles decidiram sair para as terras de Moabe, para passar aquele período de fome. Sabe o que aconteceu com aquela família?
Logo depois, Elimeleque veio a falecer. Mais um tempo depois, Malom e Quilion vão a falecer. E aí fica Noemi, Ruth e Orfa. As 3 mulheres agora sozinhas. E Noemi decide voltar para a terra de Belém de Judá. Noemi decide voltar. Deixa a Orfa com seus pais, com a sua família na sua terra, e Ruth vai seguir a Noemi. Quando elas estão voltando e chegando em Belém de Judá, o povo da cidade vai dizer: olha, Noemi está voltando. Noemi está voltando, a Noemi está voltando. Mas Noemi diz: agora não me chamem mais de Noemi. Me chamem agora de Mara, porque agora estou amarga. A amargura tomou conta de mim por causa de uma decisão equivocada, porque decidiram se mudar sem a direção de Deus, sem consultar a Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, antes de qualquer decisão, de qualquer direção, busque a voz de Deus, busque a direção de Deus. Por mais que esteja difícil o momento que você esteja atravessando, onde você está, mas busque a direção de Deus, porque Ele vai conduzir você ao lugar certo. Presta atenção numa outra história, ainda falando sobre a direção de Deus. Em Gênesis, no capítulo 26, um anjo do Senhor aparece para Isaac. Isaac talvez estivesse pensando em descer ao Egito, mas o anjo do Senhor aparece e diz para ele: Isaac, não desças ao Egito, mas habite na terra que eu vou lhe mostrar. E houve também fome naquela terra. Por isso que Isaac estava pensando em sair daquele lugar. Houve fome naquela terra. Mas Isaac, ele obedeceu à voz de Deus. E o que aconteceu? Quando você vai analisar lá no versículo 12, vai dizer que Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, por que diz isso? Naquele mesmo ano de dificuldade, naquele mesmo ano de fome, naquele mesmo ano de sequidão, naquele mesmo ano Isaac colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ah, querido, eu aprendo com isso, que se você obedecer a direção que Deus está dando para você, Deus vai se garantir em conduzir você a um caminho de paz, de provisão, de proteção para a sua casa e para a sua família. Atitudes para um novo tempo: obediência, coragem, direção de Deus. Em quarto e último lugar, o que eu aprendo com Abraão? E eu deixei isso bem para o final, para destacar aqui no início do versículo 8, e no início do versículo 9, vai dizer que pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu. Pela fé, ele habitou na terra da promessa. É pela fé que nós nos movemos. É pela fé que nós existimos. É pela fé que nós vencemos os nossos desafios. E a palavra de Deus nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É pela fé que nós somos justificados, queridos. É pela fé que o justo viverá pela fé, diz Gálatas 3, verso 11. Nós recebemos a promessa do Espírito pela fé. Pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, eles foram criados. Pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício a Deus. Pela fé Enoque foi transladado. Pela fé Noé foi divinamente avisado. Pela fé Abraão, sendo chamado, ele obedeceu. O texto que nós lemos aqui diz isso. Pela fé Isaac abençoou a Jacó. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido. E quando sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé eles celebraram a Páscoa. Pela fé eles passaram o Mar Vermelho. Pela fé caíram os muros de Jericó. É pela fé, querido, é pela fé que nós vivemos. É pela fé que nós nos movemos. É pela fé que nós existimos. Gálatas capítulo 3, versículo 26 vai dizer que todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, também é dom de Deus. É pela fé, querido. É pela fé que nós nos movemos, é pela fé que nós existimos, é pela fé que nós lutamos
e vencemos as nossas batalhas. É pela fé que nós vamos superar esse momento de adversidade que estamos vivendo. É pela fé que nós vamos vencer as nossas lutas e adversidades. É pela fé, e eu declaro para a sua vida no nome de Jesus, você também vai vencer. Você também vai chegar num novo tempo que Deus preparou para todos nós. Esse tempo de isolamento, isso vai acabar, isso vai passar, e nós vamos viver um tempo de abundância, um tempo de vitória, um tempo de novas conquistas de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. E eu quero chamar a sua atenção também para esse último versículo, verso 10, quando vai dizer que Abraão, ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, Abraão, ele conseguia enxergar além daquela terra. Pela fé, Abraão, ele conseguia enxergar que a sua história não ia terminar ali. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, mas os seus olhos miravam as mansões celestiais. Mas os seus olhos miravam aquilo que Deus já tinha preparado para ele. Pela fé, Abraão, ele estava na terra da promessa, mas ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Pela fé, ele habitava em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, mas ele aguardava as mansões celestiais. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que Abraão, ele me ensina que nenhuma conquista material aqui nessa terra, nenhuma conquista aqui nessa terra pode ser superior àquilo que Deus tem reservado para mim e para você na eternidade. Apesar de ter chegado no lugar que ele deveria chegar, estar na terra da promessa, ainda assim, Abraão, ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Ele aguardava a cidade que o artífice e o construtor é Deus. Se você quer viver um novo tempo de Deus, não apenas nessa terra, mas na eternidade, você precisa assumir um compromisso com Deus. Você precisa fazer uma aliança com Deus. E é essa oração que eu quero fazer junto com você nessa noite. Se você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo essa palavra, que está recebendo essa mensagem, se você reconhece a necessidade de fazer uma aliança com Deus, ou de voltar para os caminhos do Senhor, talvez você já tenha se afastado dos caminhos do Senhor, e se você hoje reconhece que precisa tomar essa atitude para viver um novo tempo de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a sua história, e você reconhece que você precisa fazer uma aliança com Deus, eu queria convidar você, nesse momento, aí mesmo onde você está, na sua casa, onde você esteja recebendo essa transmissão, aqui embaixo deve estar aparecendo um QR Code, ou então você pode acessar pelo nosso site, advec.org/euaceitojesus. E aí você vai ser direcionado a uma ficha, você vai preencher com os seus dados, é simples e rápido, e nós vamos entrar em contato com você. Mas se você hoje precisa fazer uma aliança com Deus, ou decidir voltar para os caminhos do Senhor, não perca tempo, não deixe esse tempo passar. Ainda hoje é um tempo de você restabelecer a sua aliança com Deus. Faça isso. Se você pode, acesse pelo QR Code. Se você não pode, se você acha mais fácil, acesse o nosso site advec.org/euaceitojesus. E eu quero fazer uma oração com você hoje nessa noite. Você que está decidindo entregar a sua vida para Jesus, você que decidiu hoje voltar para os caminhos do Senhor, feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, eu quero orar junto com você. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, e nessa noite eu quero apresentar a vida desse irmão, dessa irmã, que está voltando para a tua casa, que está fazendo uma aliança contigo nessa noite. Pai, perdoe os seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida. Espírito Santo, limpa o seu coração de toda tristeza, de toda amargura e prepara, Senhor, um caminho de bênção, de paz e de vitória para esse meu irmão, para essa minha irmã que está entregando a sua vida para Ti nessa noite, fazendo uma aliança contigo. Nós declaramos um novo tempo, um tempo de conquista, um tempo de paz, um tempo de abundância de Deus sobre a vida deles, no nome de Jesus, amém e amém. Querido, que Deus te abençoe poderosamente. Mais uma vez, muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade, e que Deus abençoe as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus.
Graças a Deus pela sua palavra. Que a bênção, que a palavra de Deus se manifeste na sua vida, que venha tempos de bênçãos, que venha tempos de respostas e de milagres para você. Repita, por favor, em nome de Jesus. Está repetindo? Em nome de Jesus. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Eu concordo com essa oração. Eu concordo com essa palavra. Deus guarde a tua vida, a tua casa. Deus livre o Brasil dessa praga. Faça cessar esse mal. Esse espírito de morte seja repreendido. Deus guarde a casa de cada brasileiro. E que venham tempos de bênção e prosperidade sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Paz de Cristo. Vitória em nome de Jesus.